A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje vou comentar com vocês a lição de número 6. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para a gente. Hoje nós vamos entender sobre o assunto ética cristã e o suicídio. Eu acredito que vai ser muito importante compreender a respeito disso para ensinarmos na Escola Bíblica Dominical. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos à lição de número 6, que vai trazer o tema ética cristã e o suicídio. É muito importante entendermos sobre esse assunto, especialmente em nossos dias, e ensinar sobre esse assunto na Escola Bíblica Dominical. Eu acredito que isso vai ser muito importante para a compreensão do seu aluno, até mesmo porque nós estamos recebendo notícias tristes, de até pastores cometendo suicídio em nossos dias. E a gente precisa ensinar sobre isso aos nossos alunos e o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Não se esqueça, querido professor, de apresentar aos seus alunos o texto bíblico da sua lição. Ele é muito importante para a compreensão dos alunos em sala de aula. Não se esqueça de apresentar o texto áureo, assim como a verdade prática. Sua lição também possui 3 pontos objetivos que é muito importante você apresentá-los. E lembre-se que a sua lição está dividida também em 3 pontos. E é importante você apresentar esses pontos aos seus alunos em sala de aula para que o seu aluno fique na expectativa da ministração de cada um. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você vai ajudar a gente a chegar mais longe, sim, pregando e compartilhando a palavra de Deus. Se você estiver interessado pelo material da aula de hoje, é muito fácil, é só você deixar aí o seu likezinho e também deixar o seu e-mail, porque na medida do possível eu envio o material para você, sim. Já deixei aí um link disponível na descrição, é só você clicar e baixar o arquivo Word se você já tiver interesse. Hoje nós estamos estudando sobre um assunto muito importante para os nossos dias, um assunto que é um assunto triste até mesmo, e é um assunto que é importante para a gente compreender. Hoje nós vamos estudar a respeito da ética cristã e o suicídio. Esse assunto que faz parte dos nossos dias também. Há dados alarmantes a respeito do suicídio em nossos dias. E está mais do que na hora trazermos esse assunto em pauta para as ministrações de Escola Bíblica Dominical. E o suicídio tem sido um fato que já está penetrando a realidade das nossas igrejas. Nós já recebemos até notícias de pastores que infelizmente já cometeram a prática do suicídio e também vários membros que infelizmente dão cabo à sua vida por causa de tristezas da vida, decepções ou até mesmo desilusões que enfrentam diariamente. E esse problema, o problema do suicídio, é um drama que acaba se infiltrando em nossas igrejas e também envolvendo os problemas de humor de cada indivíduo. E por isso, querido professor, nós precisamos orar e ensinar a palavra de Deus aos nossos alunos e comentar a respeito disso em Escola Bíblica Dominical. A sua lição possui 3 pontos. A expressão suicídio vem do latim sui, que significa a si mesmo, e caedere, que significa matar ou cortar, traduzindo, matar a si mesmo, também conhecida como autoinflagia. E essa prática tem sido conhecida como um mal silencioso que vem afetando várias vidas por diversas partes do mundo, até mesmo nas igrejas. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar exatamente sobre o seguinte assunto. Vamos olhar a respeito dessa prática, da prática do suicídio, até mesmo nas Escrituras, e o que a Bíblia diz a respeito disso. O primeiro ponto vai tratar sobre o seguinte assunto: o suicídio nas Escrituras e no mundo. Claro que eu quero lembrar você que esse primeiro ponto também está dividido em alguns subtópicos que vamos desenvolver com vocês aqui. É muito importante você tomar nota dos mesmos. As Escrituras citam 6 casos de suicídios, 5 no Antigo Testamento e 1 no Novo.
É importante a gente observar isso à luz da palavra de Deus. E o primeiro subtópico da nossa lição, do ponto número 1, vai tratar exatamente sobre isso. Suicídio no Antigo Testamento. Nesse subtópico, nós vamos observar as 5 práticas de suicídio que aconteceram no passado. Juízes capítulo 13, versículo 5, nós encontramos o primeiro a cometer suicídio no Antigo Testamento, chamado Sansão. Ele cometeu suicídio na prática de libertar o povo de Deus da escravidão dos filisteus. Entretanto, já para a gente poder destacar algumas coisas, essa prática de Sansão, desse suicídio que ele cometeu, na realidade é visto pelas Escrituras como um ato heróico de guerra, e por isso Sansão aparece na galeria dos heróis da fé. Observe o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 32 a 34. Sansão é citado ali naquela lista. Outro registro que aparece sobre a prática do suicídio no Antigo Testamento é o fato de Saul retirar a sua própria vida através do seu escudeiro. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. O primeiro rei de Israel cometeu suicídio pelo fato de não obedecer a Deus. 1 Samuel 34, versículo 4 e 5. Saul lança-se sobre a sua própria espada, acuado em uma batalha. E o seu auxiliar, o seu escudeiro, fez o mesmo, sendo então considerado a terceira pessoa no Antigo Testamento a cometer a prática do suicídio. O quarto caso foi o caso de Aitofel, conselheiro de Absalão. 2 Samuel capítulo 17, versículo 23. Ele não suportou ter o seu conselho rejeitado e por isso se enforcou. Então nós já temos 4 pessoas no Antigo Testamento que cometeram essa prática. A quinta pessoa que cometeu a prática do suicídio no Antigo Testamento foi o rei Zirim. 1 Reis capítulo 16, versículo 18 a 19. Ele é encurralado em uma batalha, ficou com medo e retirou a sua própria vida. Exceto o caso de Sansão aqui, que aparece na galeria dos heróis da fé, os demais são considerados homens que cometeram suicídio. Isso por quê? Porque eles aceitaram escolher o seu próprio orgulho pessoal e retiraram a sua própria vida. O caso de Sansão nós vamos explicar aqui no decorrer da nossa lição, que é uma espécie de suicídio que procura salvar outras vidas, e nós vamos explicar isso no decorrer da nossa lição. É muito importante você ter noção a respeito disso, à luz da palavra de Deus, até mesmo porque isso vai esclarecer muitos assuntos aí para os seus alunos. O segundo subtópico do ponto número 1 fala sobre o suicídio no Novo Testamento. E o caso que é citado no Novo Testamento é o caso de Judas, aquele que traiu a Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 16. Mateus 27, 4 e 5 diz que ele, culpado por trair o inocente, enforcou-se. E Atos capítulo 1, versículo 18, diz que, na hora do seu enforcamento, ele acabou se precipitando em um despenhadeiro de tal forma que as suas entranhas se espalharam no momento da sua morte. Judas não resistiu ao diabo, não teve a humildade de buscar o perdão de Cristo, mesmo depois da sua prática. Porque se Judas buscasse o perdão de Cristo, ele também seria perdoado. E Judas é um exemplo de queda espiritual de alguém. Judas é aquele exemplo de uma pessoa que acaba fracassando na fé. Mas também é um exemplo de demonstração do amor de Deus, porque até mesmo para Judas, Deus também abriu a porta, Deus também ofereceu perdão. E é claro que Cristo oferece o perdão a todas as pessoas, a todos aqueles que o buscarem. E a gente precisa ter noção disso e ensinar aos nossos alunos. O terceiro subtópico do ponto de número 1 vai tratar exatamente sobre o seguinte assunto: o suicídio no mundo. E aqui, querido professor, nós precisamos ter noção que nós já apresentamos o suicídio no Antigo Testamento e no Novo. Agora vamos observar essa prática no mundo. É muito importante você comentar sobre isso com seus alunos em sala de aula, até mesmo para que haja luz em seu coração, para que eles possam compreender que essa prática não é uma prática que é aceitável pelas Escrituras. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS,
As mortes por suicídio aumentaram mais de 60% nas últimas 5 décadas. Quase 1 milhão de pessoas retiraram a sua própria vida. E esses dados são alarmantes, são preocupantes. Não feche os seus olhos para isso ao ministrar essa aula, porque infelizmente dentro das nossas igrejas pessoas estão cometendo essa prática. E para cada suicídio, cerca de 6 a 10 pessoas são afetadas. Entra aí a questão familiar, os familiares são afetados, a questão de amizade, de convívio de cada pessoa. Nós precisamos pregar contra essa prática em nossas igrejas. Precisamos ensinar sobre esses assuntos. Como foi bênção essa lição trazer esse assunto em nossos dias. Assuntos como a prática do aborto, que não é aceitável pelas escrituras. Assunto como a pena de morte, que também as escrituras apresentam um determinado pensamento sobre isso. E agora sobre o suicídio. Uma prática que infelizmente está envolvendo até pastores. Nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, precisamos ensinar que isso não é aceitável pelas escrituras. E desde 2015, um movimento acabou surgindo para pregar contra a prática do suicídio, chamado de Setembro Amarelo. Esse Setembro Amarelo procura conscientizar as pessoas contra essa prática. E não tem nenhum problema você, como um membro da Assembleia de Deus, você como um cristão, abraçar essa prática, abraçar essa causa do Setembro Amarelo contra o suicídio, contra essa prática que é tão terrível e que está afetando os nossos dias e até mesmo as nossas igrejas. E esse movimento consiste em sinalizar locais públicos com faixas amarelas, com brochinhos amarelos, lembrando as pessoas que essa prática não é a melhor saída, que a prática do suicídio não é a resposta, mas conscientizar as pessoas a valorizar a vida. E o suicídio, querido professor, aparece nas escrituras sagradas e infelizmente reflete no mundo hoje. E agora nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que também está dividido em alguns subtópicos. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto. Fique atento para desenvolver isso com seus alunos. Quero lembrar que o material está disponível aí, você pode baixar automaticamente clicando no link e também deixa aí o seu likezinho, nos ajude a chegar mais longe compartilhando a palavra de Deus. O segundo ponto vai tratar sobre os tipos de suicídio. É claro que nós vamos desenvolver isso em alguns subtópicos e é importante você apresentar isso aos seus alunos, porque essa prática é uma prática que está em pauta em nossos dias. E existem 3 tipos de suicídios, que podem ser classificados em convencional, impessoal e sacrificial. O primeiro subtópico da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: o suicídio convencional. O nome convencional dá-se por ser uma prática de suicídio que é utilizada pela tradição cultural ou coerção de um grupo social. Como assim? Vamos entender sobre isso. Por exemplo, entre os esquimós, é tolerado a prática do suicídio entre pessoas que são fracas e até mesmo idosas. Por exemplo, no Japão, essa prática é conhecida também como harakiri. Expressava o orgulho do suicida em escapar de determinadas práticas intolerantes e era vista como um ato de nobreza. O harakiri também era praticado até mesmo pelos antigos samurais, que retiravam a sua vida por orgulho da sua pátria. Em 2007, o ministro da Agricultura do Japão, ao ser investigado por corrupção, sentiu-se muito envergonhado e por causa disso ele cometeu a prática do suicídio se enforcando em casa. Em 2014, a prática do suicídio no Japão era por média de 70 pessoas por dia. E os especialistas costumam dizer que a prática do suicídio naquela nação é considerada como um ato de honra. E essa prática acabou influenciando os japoneses a se tornarem propensos à morte auto-infligida. O segundo subtópico da nossa lição vai tratar sobre outro tipo de prática de suicídio que a gente precisa compreender: o suicídio pessoal. Como o suicídio pessoal é tratado e como ele é praticado, a gente precisa explicar isso para os nossos alunos. Esse suicídio é praticado por um ato pessoal.
Daí, suicídio pessoal. Ele não tem influência cultural aqui, como a questão do suicídio convencional que nós acabamos de explicar. Esse suicídio, ele é atuado pela vida de uma pessoa que perdeu os valores da vida. Às vezes a pessoa perdeu também a felicidade que buscava. Às vezes a pessoa está sem esperança e a única saída para ela é buscar a prática de retirar a sua vida. Esse suicídio é considerado como uma fuga radical dos problemas da vida de cada indivíduo. E a única saída para ele nessa visão é retirar a sua vida. Essa prática é uma prática antibíblica. Às vezes por dificuldades financeiras, por problemas pessoais, problemas sociais. A única saída que a pessoa encontra é a prática do suicídio. E aqui está o perigo. E dados oficiais confirmam que 32 brasileiros por dia acabam retirando a sua vida. Irmãos, nós precisamos ensinar sobre esse assunto em sala de aula. Não é por causa de uma dificuldade financeira que a pessoa deve retirar a sua vida. Não é por problemas pessoais que a pessoa deve buscar essa saída. Não é por causa de problemas que às vezes nós temos até mesmo de saúde que devemos procurar a busca do suicídio. A palavra de Deus nos ensina que Cristo é a nossa esperança. Cristo é aquele que nos dá a vida e devemos buscar a Ele em todo o tempo. E os índices aqui no Brasil da morte por suicídio são maiores até mesmo do que a morte causada pela AIDS e até mesmo pelo câncer. E isso é preocupante. E o terceiro subtópico da nossa lição vai falar sobre o suicídio sacrificial. Como isso é tratado e como nós podemos apresentar isso aos nossos alunos. Esse suicídio é conhecido como a morte em prol dos outros. Trata-se aqui da tentativa altruísta de salvar a pessoa em detrimento da sua própria vida. Nesse caso aqui, enquadra-se, por exemplo, o caso de bombeiros que são capazes de entrar até mesmo em um prédio em chamas para poder salvar a vida de alguém sem se preocupar com a sua própria. Outro exemplo é o caso dos salva-vidas. Eles são capazes de entrar no mar com o objetivo de salvar a vida de alguém sem se preocupar com a sua própria. Esse ato é considerado como ato heróico. Essa prática é vista como um exemplo de Cristo, o ato de negar a sua própria vida para salvar a vida do outro. Isso aqui é um exemplo que nós podemos enquadrar também na vida do próprio Sansão, que nós citamos para você há minutos atrás. É importante compreendermos a respeito disso, porque Cristo também negou a sua própria vida em nosso lugar. E isso as Escrituras trazem esse respaldo. E os três tipos de suicídio que nós acabamos de observar é o suicídio convencional, suicídio pessoal e o suicídio sacrificial. A exemplo do suicídio sacrificial, temos o exemplo do próprio Cristo que se entregou em nosso lugar, morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos. Também encontramos pessoas que exercem profissões em nossos dias que atuam nessa prática, mesmo sabendo que podem perder a sua vida em prol da salvação de outra pessoa. E o terceiro e último ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: o posicionamento do cristão sobre o suicídio. É aqui, professor, que você deve destacar, deve apresentar esse tema aos seus alunos, dar oportunidade para eles, para que os mesmos possam participar na sua aula em nome do Senhor Jesus. Esse ponto também está dividido em alguns subtópicos que precisamos tratar com você. Primeiro, posicionamento teológico. O que a teologia fala a respeito do suicídio? Como nós podemos utilizar a prática da palavra de Deus a respeito desse assunto? Êxodo capítulo 20, versículo 13. O cristão sempre deve se posicionar contra a prática do suicídio. Não matarás. Esse princípio proíbe o homem a assassinar o outro e a assassinar a si mesmo. Salmo 100, versículo 3. Nós precisamos lembrar que a Bíblia diz que a vida humana é uma dádiva, e é uma dádiva dada por Deus. A nossa vida pertence ao Senhor. Eclesiastes 3, versículo 2. Leia esse texto com seus alunos. É o Senhor quem determina o início e o final da vida de alguém. E é Deus que estabelece quando a vida de alguém deve cessar e quando essa vida deve continuar. Explique isso para os seus alunos.
O segundo subtópico do ponto número 3 vai tratar sobre o seguinte assunto. Fique atento. O posicionamento ético. O que a ética diz a respeito disso? Nós já estudamos que a ética é a conduta ideal do indivíduo e nós estamos estudando sobre a ética cristã. Então, os nossos padrões são eternos. E o que rege a nossa ética são os padrões divinos, a palavra de Deus. E o posicionamento da ética cristã é contrário ao suicídio por alguns motivos. É importante até você tomar nota desses motivos para apresentar em sala de aula. Se possível, escreva no quadro ou utilize um material do PowerPoint para você apresentar aos seus alunos. O primeiro motivo que a ética cristã é contrária a respeito do suicídio é: o suicídio implica em banalizar a vida e afrontar a questão divina. Segundo, o suicida, infelizmente, viola o mandamento de amar o próximo e amar a si mesmo. Terceiro, o suicídio é um ato egoísta e aquele que pensa em aliviar o seu sofrimento se esquece que está provocando o sofrimento do próximo, do outro. Quarto, suicidar-se denota aqui a inversão de valores. Você acaba desvalorizando a vida que Deus lhe deu e, claro, ou escolhendo para si mesmo a própria morte. O suicídio é um ato de ingratidão a Deus e interrompe o ciclo da vida que foi dada pelo próprio Senhor ao ser humano. E a nossa missão é exaltar a Deus com a nossa vida. Para finalizar a nossa lição, querido professor, lembre-se de explicar sobre esse assunto com seus alunos. É claro que esse assunto é um pouco polêmico. Se houver alguém na sua igreja ou alguém que você conheça aí dentro da sua denominação que tem um parentesco com alguém que cometeu o ato do suicídio, cuidado ao ministrar sobre isso e não cite nome de ninguém. Isso é perigoso. Às vezes você pode até, infelizmente, tocar nos sentimentos de alguém. Procure de uma maneira prática, de uma maneira óbvia, apresentar esses assuntos à luz da palavra de Deus e também apresente o que a lição está ensinando para você. Nós já observamos aqui na nossa lição que a prática do suicídio é apresentada no Antigo Testamento e no Novo. A palavra de Deus traz respaldo para isso. Mas nós também precisamos entender que no mundo essa prática também está se alastrando e infelizmente adentrando as nossas igrejas. Nós, ano passado, recebemos notícias, você com certeza já deve ter ouvido falar sobre isso, de diversos pastores que infelizmente retiraram a sua vida. Então, procure ensinar para os seus alunos que o posicionamento cristão é contrário à prática do suicídio. Nós não aceitamos isso. Como cristãos, nós aceitamos o que a Bíblia diz e a palavra de Deus diz que nós recebemos uma missão do Senhor. O nosso posicionamento é contra essa prática. Nós percebemos também que, infelizmente, entre os jovens e adolescentes, já existe prática de determinados tipos de brincadeiras que, infelizmente, tem por pano de fundo a prática do suicídio. A exemplo, aquela brincadeira da baleia azul, onde diversos adolescentes já estavam cortando seus pulsos, infligindo a sua própria vida. E isso é terrível. E você, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve ser um instrumento de Deus para pregar contra isso na sua igreja. Seja um baluarte de Deus aí, seja um atalaia de Deus ao ministrar essa lição. Eu acredito que Deus vai usar você poderosamente. Então procure ler os versículos bíblicos que a sua lição apresenta, procure esclarecer isso aos seus alunos, lembre-se do que a palavra de Deus diz. Gente, que Deus em Cristo possa abençoar você. Olha, se possível, compartilhe esse vídeo aí para demais amigos, me ajuda a chegar mais longe, deixa aí o seu likezinho, deixa também o seu comentário, eu gosto de ver você aí comentando em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida, um grande abraço, a paz do Senhor. Diz aí aonde você congrega também, que eu vou ficar muito feliz. Eu estou assim muito alegre em receber vários comentários de irmãos. Que Deus em Cristo possa abençoar vocês. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui ministrando sobre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor. Tchau, tchau.